a pressão de querer dar certo. Pra ser sincera, quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu não tinha muita ideia do que eu ia falar sobre isso. Eu só sabia que era sobre isso que eu queria falar. Eu tô me dispondo a ser a irmã mais velha de vocês. Ou mais nova, se você for mais velha. Porque eu cresci desde que eu comecei na internet, de várias formas. Mas quem me acompanha também. Então eu sei que essas coisas que passam pela minha cabeça e essa ansiedade não é só comigo. Eu sinto que mais influenciadores hoje precisam usar, seja muita voz ou pouca voz que eles têm, pra falar sobre isso. Que é o período da vida que a gente se sente mais perdido. Do seu ingresso à vida adulta e do seu início na vida adulta. É muito difícil. E a gente não tem que banalizar esse sentimento de ansiedade. Eu quero, gente, que vocês se sintam livres de todas as formas, pra vocês poderem comentar o que vocês estão sentindo, e eu vou trazer esses tópicos que vocês falarem aqui, pra gente poder conversar e fazendo essa terapia diária, essa terapia semanal. Muito importante a gente abordar alguns assuntos que as pessoas evitam falar. Faz mais de um ano que eu não posto nada no YouTube, e eu decidi que se fosse pra eu voltar a postar, eu traria um conteúdo não só de entretenimento pras pessoas, mas um conteúdo que elas se identificassem. E entrando nesse terceiro ano do ensino médio, que eu terminei ano passado, eu já terminei a escola, eu descobri que mais gente do que eu imagino sente essa pressão, não gostaria de sentir ela, não sabe como lidar com ela, não sabe como foi que ela começou, mas é angustiante. Porque a nossa vida inteira a gente é preparado pra fazer uma faculdade e supostamente ser adulto, mas a realidade é que a gente nunca foi preparado de verdade pra enfrentar o que o mundo tá reservando pra gente e o que o mundo espera da gente cada vez mais. O mundo hoje não é a mesma coisa que era 10 anos atrás. O mundo não vai ser o mesmo quando você estiver falando pros seus filhos como é a vida adulta. Tem um filósofo que diz que a gente nunca vai olhar pro mesmo rio duas vezes. Quer dizer que as coisas estão sempre em mudança. A gente tá em constante mudança. E a realidade é que ninguém tá preparado pro que vem depois do esperado. Porque só o esperado já é superestimado. Quando eu entrei no meu terceiro ano do ensino médio, tinha uma clara visão do que eu queria para o meu terceiro médio. O que eu ia fazer com ele, como eu ia lidar com ele, quais seriam os meus planos. Eu costumava dizer que eu tinha um alfabeto de planos. Eu só não esperava que os planos não fossem nem começar. Nunca teve a possibilidade na minha cabeça de não seguir um plano. Depois de passar metade do ano, eu percebi que eu não ia conseguir lidar. Eu não estava preparada. Na escola, a gente não tem que lidar só com as notas. Você não tem que se preocupar só em ser uma boa aluna. Você tem que se preocupar com a vida depois dela, com o seu lado social durante ela e depois dela. Isso muitos adultos não falam pra gente. Pelo contrário, eles falam, você vai sentir saudade do seu tempo de escola. Mas e as pessoas que não vão? Eu não vou. O ensino médio inteiro foi um dos piores períodos da minha vida. Eu fui impedida de fazer o Enem, porque meu irmão, ele colocou o monitor do computador em cima do meu RG, sem ver que meu RG tava ali. O Gov tava fora de ar, porque tinha tido uma tempestade. Olha que sorte eu tenho. E aí eu comecei a me sentir atrasada. Porque enquanto eu via todo mundo indo fazer suas faculdades, eu fiquei pra trás. 5 meses, 6 meses depois, tô estudando em casa. Aí entra o título desse vídeo. Eu sempre disse que quando eu terminasse a escola, eu ia fazer faculdade e ia sair da minha casa. Não porque eu quero, porque eu não quero, mas porque era como eu via, era o que eu achava que ia ser o meu início, a vida adulta. É aquela sensação angustiante de você querer fazer as coisas dar certo. Mas parece que ao mesmo tempo que depende de você, não depende só de você. Porque você tenta e as coisas vão indo pra trás ao invés de ir pra frente. E se elas começam a ir pra frente, na metade do caminho ela para e volta a ir pra trás. Ela nunca chega no final do trajeto do sucesso. De toda forma, gente, a gente sente essa pressão pra querer fazer as coisas darem certo. Eu tenho um sonho muito grande de poder ajudar minha família. Mesmo que eu não me sinta obrigada, mas eu sinto essa obrigação comigo, sabe? Desde que eu fiz 17, eu tinha essa visão de que eu ia terminar a escola e ia sair de casa e não deu certo, deu tudo errado. Acaba que, além de me sentir um fardo pra minha família aqui, eu me sinto atrasada. Me sinto atrasada com relação às pessoas da minha escola, atrasada com relação a outras pessoas da minha idade, amigos meus que estão tendo independência financeira muito cedo, e a gente sente essa pressão de nós para com nós mesmos. Ganhar dinheiro rápido, de fazer as coisas rápido e... Ai, quero fazer faculdade, ai, quero pagar imposto. Nem sei como você paga um imposto, isso a escola não ensinou. Eu tô vendo que quando eu morar sozinha, eu vou ter que ligar pra minha mãe. Mãe, como você paga uma fatura de um imposto? A gente fica nessa luta interna, porque a gente quer dar certo. Fala sério, gente, quem não quer dar certo? Mas o problema é quando isso se torna uma pressão. E é o que tá acontecendo comigo. Eu entrei num estágio esse ano de 2025 que as coisas não darem certo. Eu tô tentando trabalhar na minha positividade, mas é muito difícil ser positiva
quando tudo que acontece na sua vida é negativo. Como é bom ser adolescente. Sabe qual é o pior? Não é falta de querer. Eu queria ter passado na faculdade, tá morando num campus da faculdade. Hoje eu falei com a minha psiquiatra. Ela oficialmente falou que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Não era novidade pra ninguém. Mas ela falou um negócio que ficou me cutucando, porque ela disse: você tem que colocar numa balança e ver se vale a pena pra você trabalhar com algo que você não ama, porque é o que tem. Ela falou isso pra mim. Quando eu disse pra ela que eu ia fazer o que eu passasse. Eu não ia escolher uma faculdade pra eu ir, porque o que eu quero é a arte. Então, qualquer outra coisa seria o que tivesse. Eu vou aplicar minha nota no Enem porque der. Sei que eu vou ser uma boa profissional naquilo, porque quando me davam um trabalho na escola de geografia, eu odiava geografia, mas eu tirava 10. O que eu me disponho a fazer, eu faço bem. As pessoas, desde pequena, falam pra gente sonhar. Sonha. Fantasia. Mas ninguém fala quanto dói pro sonho dar certo. E na maioria das vezes ele não dá. E aí eu acho que eu vou ser uma adulta com 35 anos, um bar que tenha karaokê nas ruas de uma cidade grande pra poder cantar e desabafar a minha frustração de não ter dado certo, enquanto eu tenho que acordar todos os dias e trabalhar no emprego que eu não sou feliz. Mas sabe o que eu tô aprendendo? Isso é mais normal do que a gente imagina. As coisas são assim. Então quando eu falo pra você, calma, é muito importante que você se deixe sentir as coisas, mas você não se deixe afogar nelas. Eu tô lutando todos os dias pra levantar da minha cama, sentar em frente ao computador 7 horas da manhã e estudar. Quando você estuda sozinha, você tem que saber exatamente o que você tem que estudar, você tem que se organizar e tem que ter muita disposição. Você não pode se deixar afogar pela pressão. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você tem que fazer por você. Faz por você. Não se cobra tanto. Não se cobra. Você já reparou que para as pessoas que não se cobram nada, que parece que tem desprezo por algumas coisas, as coisas vão fácil pra elas? Porque elas estão largando na mão do universo. Deixa o universo decidir. Naquela época do Enem, não entendi por que eu fui impedida e eu ficava perguntando pra Deus, Deus, por quê? Eu confesso que por uns minutos eu cheguei a julgar a culpa em Deus. Gente, eu me arrependo muito de ter feito isso, mas foi um pensamento que passou na minha cabeça. Mas sabe aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas? Às vezes, gente, essas linhas tortas pode ser uma montanha-russa, pode ser lombadas de tão bagunçadas e tão tortas. Mas não cabe a gente entender. Não cabe. Nem tudo na vida a gente vai entender. Cabe a gente continuar fazendo o nosso. E continuar seguindo. Não se perde no seu caminho. Se você tem um objetivo, siga ele. Alcança ele. Faz tudo o que tiver ao seu alcance. A maioria das vezes o que não tiver também. Estou, gente. Eu tô bem ferrada. Mas eu não tô parada. A gente não pode deixar a vida parar. A vida tem que continuar. A vida tem que andar. Tudo que eu falei aqui é um conselho tanto pra mim quanto pra vocês. O que importa é a gente não ficar parada. A gente não pode deixar nosso medo, nossa pressão, nossa ansiedade falar mais alto que a gente. Quando a gente achar que vai explodir, respira, espera flores só pra vela e repete pra si mesmo. Eu dou conta. E aí você vai olhar na sua vida o tanto de coisa que você já passou. Vai perceber que você dá conta. Eu desejo boa sorte pra mim e pra vocês.